Difusora. A gente recebendo então a secretária de Saúde, Simone Gondro, nessa terça-feira, hoje, dia 16 de fevereiro de 2021. Boa tarde, satisfação em ter em nossa emissora. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Eu sempre digo que é um prazer poder estar aqui, né, junto a vocês, que levam uma notícia séria para toda a população rionegrense e que colocam, né, sempre em dia esses cuidados, né, principalmente nesse momento aí da Covid-19 que tem assolado todo o país, né? Simone, não poderíamos deixar de tocar no assunto já no início da sua participação. Infelizmente, hoje, registrado mais 2 óbitos aqui no município de Rio Negro, né? 2 pessoas até, conforme a gente frisava, pessoas conhecidas, o ex-vereador e secretário de administração, Joini Peters, e o gerente do posto Maranello, né? O Fabiano Diniz Bertolino, chegando aí a 28... Era o seu genro, né? Chegando a 28 óbitos, infelizmente, no município de Rio Negro. Exato, Daniel. Hoje nós... fomos informados, né, dessa notícia tão triste e a nossa equipe está extremamente abalada com isso, porque eram pessoas que, apesar de ser, né, não só nossos pacientes, né, e nós temos esse carinho, esse cuidado com todo mundo, mas eles tinham, né, principalmente o senhor Joani, tínhamos vínculos, né? Vínculos de trabalho, sim, vínculos de afinidade, vínculos afetivos, né? Por ser um colega querido, uma pessoa que eu sempre tive muita admiração, sempre falei isso para todos, né? Que conversavam comigo e que muitas vezes abordavam essa situação do internamento do senhor Joani. E nós tínhamos um bom relacionamento, né, de colega, aprendi muito com ele durante todo esse tempo de gestão. Ele era um excelente professor, conhecedor, né, da administração pública, e isso nos dava bastante respaldo técnico, inclusive. Então, ter perdido ele para a Covid-19 nos deixa uma marca muito triste, muito mesmo. E, junto com isso, né, essa situação do genro dele também, né, do Fabiano, que era uma pessoa que nós conhecíamos, né? Quem não foi até o local que ele trabalhava, quem não foi atendido pelo Fabiano, sim, em qualquer momento, não só, né, nesse último emprego que ele estava, mas em outros locais, e tão jovem, né, com uma vida inteira pela frente, deixa uma família, deixa filhos, deixa esposa, e isso realmente abala toda a comunidade e acaba sendo um fato, né, um fato histórico triste e infeliz de 2 pessoas da mesma família, né, no mesmo dia ter ido a óbito pela Covid-19. Então, realmente, isso vai ficar marcado na história da saúde pública aqui do nosso município. Doutora Simone, nos últimos dias a gente vem observando um certo aumento de pacientes sendo internados em UTIs, né, em relação ao mesmo período, vamos lá, a novembro do ano passado. De lá para cá, a gente está vendo uma certa agressividade mais desses pacientes quando dão entrada às UTIs, né? Nós tivemos aí dias atrás 11, sempre variando, abaixava um pouquinho, chegamos no final de semana com 12 pacientes. Como é que a senhora está vendo a agressividade nesse momento, né, da doença em si com esses pacientes que estão entrando nas UTIs, sendo entubados, inclusive? São vários fatores, né, Fábio? Nós tivemos uma situação muito pontual, que foi a contaminação em massa dentro do lar, né, dos idosos aqui do município de Rio Negro. Naquele momento, nós já tínhamos 5 pacientes internados e, com isso, né, houve a piora de outros pacientes e a ocupação desses leitos de UTI. Nós tivemos num sábado, inclusive, vários internamentos, pacientes que chegaram do lar e eles foram rebaixando, e em horas eles acabaram ocupando esse leito. O número realmente é elevado. Junto com isso, nós temos esses momentos que foram os momentos de festas de final de ano, que nós muito comentamos e pedimos esse cuidado especial, esse momento de praia, né, do litoral, de viagens para o litoral, encontros de família, inclusive no litoral. Nós sabemos da dificuldade, muitas vezes, devido ao calor, de se manter a utilização da máscara, que é uma coisa que nós falamos muito sobre a eficácia, né, dessa medida de segurança, e as pessoas acabaram deixando, né, usando muitas vezes a desculpa de que, né, aqui é impossível de usar. E aí pessoas
né, que vieram de outros municípios para compartilhar esse momento de festa, de final de ano novo, acabaram se reunindo no mesmo local e cada um com as suas características, e essas pessoas, muitas vezes assintomáticas, acabaram passando para esses, né, parentes, esses contatos mais próximos, e refletiu no número de pacientes positivos para a Covid, se refletiu no número de internamentos nos nossos próprios leitos de estabilização aqui no nosso Hospital Bom Jesus, como também, né, o reflexo aí desses 11, 12 casos diariamente de leitos de UTI. E isso é muito ruim para o município. É muito ruim, primeiro ponto, porque são pessoas, né, que, né, sempre tem um grau de parentesco, afinidade com famílias, né, e você sabe que muitas vezes ocupam esses leitos, e acontece como aconteceu hoje, né, com o Fabiano e com o senhor Joani, né, que vem a óbito, uma perda irreparável. São pacientes que muitas vezes ficam por um tempo determinado nessas unidades de tratamento e eles retornam para o município com sequelas permanentes da utilização de oxigênio 24 horas, inclusive, de alimentação especial, né, e todo esse cuidado que vai ou permanecer por um longo tempo ou vai permanecer para sempre, né? Então, assim, é um reflexo. E hoje, né, infelizmente, uma faixa etária da juventude, né, um percentual, vocês devem ter recebido inúmeras reclamações aí nos finais de semana da aglomeração na praça. Esse jovem que está na praça é o jovem, né, que vai para casa, é o jovem que vai encontrar a mãe e o pai, que muitas vezes é um paciente nosso, né, que já está sendo acompanhado por ser diabético hipertenso ou por outra comorbidade, ou aquele vovó, tio, tia que acaba residindo na mesma casa, ou se não reside, em algum momento vai ter esse contato, né? Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento muito difícil de conseguir chegar, né, nessa juventude que ainda acha que nós estamos passando por um momento que não é verdadeiro. Até aproveitando essa deixa, a gente tem visto e notado, quem acompanha diariamente os boletins do setor da saúde, o aumento do contágio, principalmente nos jovens, né? Isso tem aparecido em todo o boletim. Eu até comentava um pouquinho antes com o Fábio, aqui a gente vê hoje, no último boletim, adolescente de 14 anos, 12, 20, então está indo muito para o jovem. Simone, eu pergunto, nós estamos desde março batendo, vocês como saúde, nós como imprensa, usem máscara, álcool e gel, distanciamento. Quase um ano com o mesmo discurso, e na prática não é o que a gente vê a população fazendo, haja vista a aglomeração, principalmente dos jovens, no final de semana na praça. O Estado do Paraná havia emitido um decreto dias antes, com o toque de recolher, da meia-noite às 5 da manhã. Não está no momento, talvez, do poder público, as forças competentes, serem um pouquinho mais enérgicas na cobrança das leis para tentar evitar essa transmissão, a circulação do vírus, até haja vista as vidas que estão sendo perdidas aqui a nível do município, né? Exatamente, Daniel. Nós estamos vendo, né, através dos boletins, como você mesmo observa, essa questão da faixa etária cada vez menor. E esse público circulante é o público que aglomera nos espaços públicos, é o público que frequenta bares, restaurantes e pubs, né, aí, e que não frequenta esses locais com as devidas observações às normas de segurança. Porque você deve até lembrar, né, Daniel, lá no início da pandemia, em março, né, de 2020, se você saísse na rua de máscara, era uma situação que você se sentia, né, meio exatamente, meio envergonhado, parecia que você estava fora do contexto, não é verdade? Isso acontecia. E essa juventude, ela ainda tem sentido dessa mesma forma, é o que eu tenho observado, né? Isso é uma observação da Simone, entende? Que ela se sente, como a grande maioria do grupo não usa, não entende, não observa que tem que utilizar a norma de segurança, ela vai no mesmo caminho, né? Não vou usar, mesmo sabendo que eu tenho um pai, uma mãe, um vovó em casa, porque eu vou virar motivo de piada, tá? É exatamente isso que tem acontecido. Então, assim, existem várias situações as quais devem ser abordadas, Daniel. Primeiro, fazer uma campanha
imediata para que essa juventude entenda o processo que está passando, que nós estamos passando, que a população está passando, tudo que está sendo enfrentado aí em relação a essa pandemia, as vidas que estão sendo perdidas, tá? Realmente, né, é uma severidade um pouco maior nessa questão dessa movimentação, dessa circulação de pessoas, né? Então, isso é algo que nós vamos discutir já essa semana, né, com as equipes de apoio, para poder traçar normas, né, eficazes e também articulações para que isso seja contemplado no âmbito de população, né? Porque não adianta só o poder público tentar fazer e aí a gente não conseguir. E é como eu sempre digo, é 50% essa parcela de responsabilidade da iniciativa pública, né, do serviço público, seja da saúde ou de toda a esfera da prefeitura, e 50% dessa responsabilidade da população. Porque se não adianta fazer campanha, não adianta expedir normas se isso não chegar até aqueles que precisa chegar, né? Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. Nós vamos, como eu já falei, essa semana já conversar e organizar de uma forma que nós consigamos coibir essa prática que está acontecendo. E realmente é muito triste você observar tantos jovens no mesmo lugar, né, achando que está tudo normal. Isso não é um caso isolado só aqui de Rio Negro, infelizmente, né? Nós vimos agora, época de carnaval litoral, né, até algumas empresas utilizando helicóptero para jogar água nas pessoas para acabar acabando com a aglomeração, né? A polícia sendo coagida no Rio Grande do Sul, não conseguindo acabar com a aglomeração. Então, falta um pouco de, talvez, conscientização da população, e isso me preocupa bastante, principalmente também esse público jovem, com o retorno às aulas, porque aí quem se torna vítima são professores, merendeiras, motoristas, conforme tanto eu tenho frisado aqui, né? Eu acho que eles colocaram a mão na consciência que eles são os transmissores do vírus muitas vezes. Exatamente, e muitas vezes eles são assintomáticos, né? Sim. Na verdade, a maioria das vezes assintomáticos. E aí a retomada das aulas é outro fator muito preocupante, né? Porque você chega ali na escola, você não utiliza as devidas formas de segurança, você acha que aquilo ali é bobagem, mas você vai acabar sendo contaminado e levando para casa, tá? Então, é muito preocupante o momento que nós estamos vivendo, Daniel. Não há de se negar. Doutora Simone, e agora as vacinações? Tivemos a semana passada já o segundo ciclo. E agora, essa semana, nós temos a faixa etária, novas faixas etárias agora sendo vacinadas. Como é que foi aquela de 90 anos em diante? Então, nós estamos, na verdade, no segundo ciclo ainda, tá, Fábio? Então, nós tivemos o primeiro ciclo, que foram os profissionais de saúde e os idosos que são residentes no lar de idosos, né? Que foram 174 idosos que receberam lá e funcionários. Aí nós entramos no segundo ciclo, que entrou ainda mais uma parte dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente e de clínicas também particulares e os idosos de 90 anos ou mais. Então, nós vacinamos todos esses idosos com 2 fases. O primeiro dia, que foi o drive-thru, né, que as pessoas recebiam essa dose de vacina ali na frente da base do Covid. E o segundo dia, que foi na sexta-feira, que os pacientes que eram acamados, com dificuldade de locomoção, agendaram o seu horário na unidade de saúde e receberam em sua casa. Essa semana nós estamos com 2 públicos, né, que é o público-alvo, a segunda dose da vacina para profissionais de saúde no dia de hoje, em frente à base do Covid. E amanhã, a partir das 8 horas até meio-dia, a faixa etária de 88 a 89 anos. Tá? Também no sistema drive-thru. Aquele que não tem condições de deslocamento, também fazer a gentileza de agendar na sua unidade de referência para que receba essa dose em sua casa. A quantidade de doses, que hoje a Secretaria de Saúde tem à disposição, ela é suficiente para essa faixa etária ou ainda consegue se estender um pouco mais? O que tem acontecido, Fábio, é que toda a dose de vacina que chega, ela já tem destino certo, né? Então, todas elas vêm. No primeiro momento, nós recebemos 404 doses para profissionais de saúde, daí recebemos, logo depois do dia 20, mais um frasco com 10 doses, e agora nós recebemos, na semana passada,
150 doses para profissionais de saúde e 160 para idosos. Essas doses, elas vêm através do cadastro, tá? Do CNES para profissionais de saúde, que são os cadastros de serviços de saúde, e o cadastro nosso dentro do sistema do Ministério da Saúde, onde contempla por faixa etária, né? Esse cadastro, inclusive, é feito pelas nossas agentes comunitárias. Até com base nisso, até iria fazer uma pergunta justamente nesse cadastro, principalmente na faixa etária que já foi feita a campanha, que é de 90 anos a mais. Chegou-se a próximo a 100% dos idosos cadastrados, vacinados, muito próximo? Tem um percentual? Sim, nós não temos o fechamento, mas acredito que hoje, até o final da tarde, a gente já tenha, mas nós já estávamos com uma faixa de 95% de vacinação, tá? E só continuando ali em relação à questão das doses, se a gente consegue contemplar alguém ou não, nós temos esses frascos, né, os que vêm com 10 doses, normalmente você consegue 11 doses nele, né, devido à quantidade que você deve administrar no paciente, e às vezes fecha em 11. Mas nós também temos aqueles idosos que não estão cadastrados. São idosos que vieram de outro município para o município de Rio Negro, estão aqui residindo na casa de um parente e ainda não tiveram o seu cadastro do SUS devidamente organizado e atualizado. Então, esses pacientes, eles são monitorados pelas nossas agentes comunitários, então essas doses eles são contemplados com essas doses. Então, nós não temos como mudar essa faixa etária, tá? Isso vem uma determinação do Ministério da Saúde, do Governo do Estado do Paraná, e todas as doses de vacina, como eu disse no início, ela tem nome. Então, nós fizemos de uma forma de transparência até do que está sendo executado através do setor de epidemiologia. Nós elencamos, né, todas as doses de vacina e quem recebeu, e colocamos essa informação nas nossas páginas oficiais para que as pessoas saibam quem recebeu a dose. A expectativa, a gente está vendo que em relação ao governo do estado da entrega de novas doses, como é que vocês estão trabalhando em relação à entrega de futuras doses? Estão tendo como fazer um projeto para as próximas semanas ou, infelizmente, depende sempre do acionamento do governo? Esse projeto de imunização, esse plano de imunização, ele já foi realizado lá antes de receber as doses. Nós tivemos que apresentar isso para o estado. Todos os municípios, né, apresentaram ao setor de epidemiologia do estado do Paraná. Então, ali, basicamente, você tem um norte de como você vai agir, né, a partir do recebimento dessas doses de vacina, e nós seguimos esse norte aí para que o trabalho seja efetivo. Nós só ficamos sabendo o grupo e a faixa etária quando o próprio Estado nos manda essa informação e também o número de doses de vacina. E isso muitas vezes ocorre um dia antes. Um dia antes, né? Que a gente está observando. Um dia antes, 2 dias antes, no máximo, mas é sempre um dia antes. Ou muitas vezes à noite, para que a gente possa trabalhar de manhã. Nós temos um setor de TI, né, que é de tecnologia da informação, que o Juliano, daí ele já está de prontidão, ele trabalha sobre esse regime de sobreaviso para ele poder divulgar, ele faz o post e tudo, e essas informações elas são divulgadas aí com a agilidade necessária. Mas, normalmente, nós recebemos um dia antes, então não tem como você trabalhar, né, de uma forma diferenciada. Existe uma expectativa, será? Aí é uma expectativa minha, até esses dias eu questionei a Ana também, a enfermeira-chefe do município, para essa vacina chegar a toda a população. Será que ainda leva 6 meses? Você que está dentro da saúde, que convive dia a dia com essa questão, a gente vê Rio de Janeiro, a partir de amanhã já não tem mais vacina, está cancelando, né, a vacinação, são N percalços pelo caminho, mas para chegar à grande massa da população aqui rio-negrense, temos um longo caminho pela frente, esse caminho já está mais estreito? Um parecer meu particular, né, enquanto cidadã, sim, eu ainda acho que leva esse período de 6 meses. Eu tô trabalhando e trabalho junto com a minha equipe. Se você fizer uma referência a esses períodos que nós estamos recebendo, porque você sempre tem que contar. Eu recebi a dose de vacina, mas eu vou ter que receber daqui 30 dias mais um grande lote para contemplar aqueles que receberam primeiro. Né? Então, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, você vai trabalhar aí com uma referência de 1 semana e meia, 2 semanas para cada grupo, e sempre nesse grupo de 5 anos, né? Então, nós recebemos para o grupo de 90 anos acima, agora provavelmente virá para 85 até
89 anos e 12 meses, e assim. Então, né, sempre vai dar essa faixa aí de 2 a 3 semanas entre um grupo e outro. Então, até chegar em nós, né, eu acredito que vai demorar aí uns 6 meses, mais ou menos. A não ser, né, que exista uma produção em massa, mas nós temos que pensar numa população, né, de milhões de pessoas e que todo mundo seja contemplado ao mesmo tempo. Mas não acredito, né? Eu acredito que vai ocorrer dessa forma gradual, né? Até para evitar um colapso aí na produção da vacina. Quanto isso, né? Para você que está em casa ligado com a gente, né? As pessoas muitas pessoas se cuidaram até agora, né? O papai, a mamãe, vovó e todo mundo, né? Eu acho que também a gente gostaria de pedir para eles, né? Começar, como eles sempre foram, as pessoas mais da terceira idade, pessoas de uma certa idade em diante, são mais receosos e respeitam muito a opinião que vê de notícia em relação à pessoa mais jovem, que sempre está nessa correria do dia a dia. Também chamar, né, essas pessoas aí para a gente, para essa campanha aí. Dá um puxãozinho de orelha no seu neto, no seu filho lá, de repente veja aonde ele foi, de que forma ele foi, cobra o distanciamento, porque às vezes a gente vai observando como a gente está acontecendo nos dias de hoje aqui na nossa cidade, essa aglomeração, ela cada vez mais está tomando um corpo enorme, por mais que os casos tristes estão acontecendo e aumentando cada vez mais, mas você não vê assim, essas pessoas que estão fazendo essa transmissão do vírus, elas ter aquela sensibilidade, né, como a gente vê hoje a dor aí que está tendo uma família, né, realmente de não só essa família, mas toda Rio Negro e Mafra, que mexe, né, para quem conheceu todas as pessoas, a gente sente bastante, né, a dor que vem esses familiares sentidos, mas a gente não vê isso como exemplo para todos, né, doutora Simone? Não, infelizmente... Essa frieza, né? Eu acho que só toca o coração das pessoas quando acontece na casa delas. Infelizmente, né? E eu acho que precisa muito também, né, dessa parceria do pai e da mãe, dos responsáveis em orientar, em falar, reiterar que é um momento crítico e que existe sim a necessidade desse cuidado. Nós tivemos aquele momento lá em março onde que todo mundo era extremamente preocupado, né? Saía do supermercado, já chegava em casa e higienizava todas as compras e tinha muito cuidado com isso. E o tempo foi passando, né? E as pessoas vão se acostumando com o que estão vivendo. E realmente não conseguem absorver. Digo também que isso é uma situação de uma faixa etária específica, Fábio e Daniel, não é algo que acontece com toda a população. Nós temos uma população extremamente cautelosa, né? Cautelosa, com uma parceria muito grande no trabalho que nós estamos desenvolvendo e que, sim, tem observado, até porque senão nós teríamos um grupo muito maior, né, de casos positivos e ocupação de leito de UTI. Hoje, especificamente, nós estamos trabalhando com uma faixa etária, né, que não acredita, que negligencia as normas de segurança, que não está atento, né, a tudo isso que está acontecendo. Então, esse eu acho que é o momento de iniciar um trabalho voltado a essa população, aí, essa faixa etária, né, dos mais jovens. Simone, as atenções agora a gente nota voltadas aí à vacinação, né, imunização desses grupos prioritários nas faixas etárias já citadas. Porém, os drive-thrus dos testes rápidos, o município vai retomar? Como é que está a situação dos testes rápidos? Nós vamos retomar, né? Já temos uma agenda específica, devemos divulgar ainda essa semana, não só a questão do teste rápido, né, através do drive-thru, mas também a questão das ações educativas, tá? Informando as pessoas que entram no nosso município nos finais de semana. Nós já estamos aí, né, saindo desse período de carnaval, daqui a pouco nós estamos aí entrando no período de Páscoa. Nós sabemos que as pessoas acabam entrando no nosso município também para visitação. Então, nós vamos continuar, sim, essas atividades. Nós estávamos num período em que muitos profissionais também, né, estavam de férias, alguns acabaram, né, cuidando de outras pessoas, era um momento de troca, né, tem pessoas que têm idosos, né, que trabalham nessa equipe e aí precisa também, né, dar um pouco de descanso, porque eles estão à ativa há quase um ano e aí precisa dar um momento de descanso. Mas estamos retomando, né? Nós vamos fazer esse trabalho de conscientização em diversos lugares e então a população é só ficar aí atenta que nós vamos divulgar as datas. Até antes da sua chegada aqui, nós estávamos conversando justamente sobre a mutação do vírus, né? Nós temos agora a chamada cepa brasileira, né? A Reino Unido, a africana e agora a brasileira. São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Roraima,
Pará, vários estados já estão registrando essa nova mutação, né? Essa mutação do vírus. Existe a preocupação que isso chegue aqui no estado do Paraná, aqui em Rio Negro? Existe, né, Daniel? Existe, como sempre existiu a preocupação da Covid-19 chegar aqui no município, e você lembra bem, né, quando nós tivemos o primeiro caso, que foi para nós, né, terrível, né? Não esperávamos, e isso circula de uma maneira e de uma velocidade incrível, né? Então, você não tem como conter a pessoa que foi viajar para o Amazonas, que muitas vezes, né, trabalha, né, nas estradas e circula pelo país inteiro, que essa pessoa volte para o município dela de origem e ela, sim, seja um transmissor. Isso muito nos assusta, né, Daniel? Porque é um vírus muito mais resistente. E nós já estamos vendo, inclusive, que em outros países, né, já estão impedindo, inclusive, a entrada, né, de brasileiros, de voos brasileiros que cheguem nos aeroportos desses países. Então, você veja o grau de complexidade, o grau de dificuldade, né, de conter esse vírus e o que nos espera à frente se nós não estivermos atentos aí a essas normas. Muito bem, a gente vai agradecendo a doutora Simone, né, secretária de Saúde, deixando os microfones à sua disposição. E uma última pergunta, nós estamos há 15 dias aí, bem dizer, do mês de março que foi aí, né, o mês onde tudo, para nós Brasil, mas lá fora já se tinha todas essas informações sobre o Covid-19. Nesse um ano que a gente teve, naquela esperança de dias melhores, inclusive o Pazuello falou que esperava-se que lá em agosto poderia ter uma diminuição e não se teve, pelo contrário, aumentou. O próprio ministro, né, da Saúde. Hoje a gente se reporta aqui no município de Rio Negro, de ponta a ponta, os casos que foram cometidos, as pessoas que a gente perdeu, né, pessoas de várias idades, pessoas de várias comunidades, vários bairros, pessoas da saúde também, né, que sempre nos acolheram, né, que foi o caso da enfermeira também do Hospital Bom Jesus, né? E a gente vê que o momento não é de afrouxamento, não é de respirar, né? O momento é de seriedade total, né? Gostaria de uma mensagem final aí da senhora. Exatamente, Fábio. Então, estamos fechando há um ano, né? Sim. Ano aí de Covid-19. Nós iniciamos todo esse trabalho com aquela força, com certo temor. Vamos vencer e vamos para frente, né? E a nossa expectativa era que o mês de julho seria o nosso pico, e a partir dali nós conseguiríamos conter isso, mas, né, muito além daquilo que nós pensávamos é o que nós estamos vivendo hoje. Sim. Nós estamos aí com um grande número de pessoas em leito de UTI. Nós estamos com pacientes sendo internados todos os dias, nós recebemos na nossa base do Covid pessoas com rebaixamento, né, do quadro de saúde diariamente, muitas vezes, e usando hoje um exemplo, como o senhor Joani Peters, ele chegou na base do Covid, em 1 hora ele já tinha rebaixado, ele já estava sendo entubado e ele foi transferido para o HC, e 11 horas da noite ele já estava no leito de UTI, no mesmo dia, né? Isso acontece muito rápido e a expectativa, né, se não tivermos aí uma parceria, né, uma conscientização da população, esse apelo que o atendimento desse apelo que nós fazemos diariamente, esse quadro não vai se reverter. Nós estamos vindo aí desse feriado de carnaval e vendo as praias lotadas e as pessoas negligenciando as normas de segurança. Isso vai refletir daqui 15 dias. Então, é muito triste você observar que as coisas estão, né, tomando uma medida, uma proporção que você não consegue conter. Então, é um trabalho em conjunto. E volto mais uma vez a fazer um apelo aos pais, né, dos jovens que estão aí na rua, que estão indo para as praças, que estão compartilhando, né, momentos ali de descontração com amigos, totalmente vulneráveis, e levando essa vulnerabilidade também para dentro de casa, para que esses pais conversem com os filhos, para que conversem com esses jovens, para que tentem sensibilizar, né? E utilizando até, né, olha, você ama o seu pai e sua mãe, você ama seu avô e sua avó, preste atenção, se cuide, não deixe, né, esse vírus entrar dentro das casas. É um momento muito delicado.
É um momento em que a equipe também está bastante exausta, está cansada, é um ano de trabalho, é um ano de você reiterar todos os dias a mesma fala. E então, eu acho que mais do que nunca é o momento de nos unirmos.